Vamos começar sobre o que é espiritualidade, né? Vamos entender bem como é esse processo, como é que isso funciona, alguns conceitos, né, trazidos de várias correntes de conhecimento. Então vamos juntos, né, observar como é que isso funciona no fim das contas, ok? Então vamos lá para nosso início, falando sobre esse assunto, que é os conceitos, a definição de espiritualidade, né? Então, no módulo 2, aula número 1, trabalhando sobre isso agora. Então, vamos entender como é que é esse processo e vamos iniciar, né, falando sobre a diferença entre religião e espiritualidade, que é uma questão bastante importante que as pessoas confundem muito. Então, vamos entender aqui, eu trouxe uma diferença básica, né, no processo para a gente poder entender melhor. Onde eu digo ali, né, que a religião segue uma autoridade externa e a espiritualidade segue uma autoridade interna. O que seria isso, não é? Seria, na religião, elas duas são muito parecidas. Na verdade, todas elas buscam algo maior, algo além do mundo físico. Talvez algo superior a nós, como Deus, mas ou ao nosso ser real, nosso ser verdadeiro, nosso ser espiritual. Então as duas fazem essa busca. Nem sempre a religião tem sucesso no encontro da espiritualidade, né? E nem sempre a busca sozinha pela espiritualidade também permite encontrar um bom caminho para a espiritualidade. Em ambos nós acabamos sendo ajudados, não é? Por recursos externos, pelo conhecimento que já foi dito, por algum líder, mas na religião isso é mais intenso. Então na religião, né, acontece muito o trabalho em cima de uma autoridade externa, ou seja, né, é uma autoridade, a entidade religiosa que define o que vai ser feito, qual a conduta moral, quais os rituais para serem feitos, quais as orações para serem feitas, tudo isso é definido através de alguém, de uma autoridade religiosa, né, que dita o caminho, dita as normas, para que se chegue até o encontro daquilo que se busca, seja o encontro de si mesmo, o encontro de Deus. Mas já na espiritualidade é um pouquinho diferente, porque a busca é interna, você não depende de regras externas, você busca material, você busca conhecimento, e por si só você vai atrás da meditação, da sua intuição, e vai se descobrindo. Como eu digo de novo, é auxiliado, né, por várias entidades externas, como livros, vídeos, cursos, mas é uma busca mais independente. A religião conduz a espiritualidade? Sim, pode conduzir, mas pode também não conduzir. Né, não é uma crítica, mas algumas religiões distorcem alguns conceitos que dificultam o encontro com a nossa verdade maior. E o bom de tudo isso é saber que essa verdade maior já está dentro de nós. Então a busca espiritual, a busca da espiritualidade sempre vai ter sucesso. Se doutar, ela vai ter sucesso, por quê? Porque já é algo que está muito perto de nós, né? Está dentro de nós. Então, essa é a diferença básica, né? Para a gente poder entender e dividir esses dois conceitos, né? Que é a religião e a espiritualidade. Eu posso ter espiritualidade e não ter nenhuma religião. E eu posso ter uma religião e ter muito pouco desenvolvida a minha espiritualidade, tá bom? Então são duas coisas totalmente separadas, diferentes. E neste treinamento a gente vai sentir isso. Vocês vão ver, né, que nós vamos trabalhar aqui a questão da espiritualidade. Pode ser até que eu cite uma religião ou outra, uma citação de Jesus, de Buda, de Confúcio, de Maomé, não importa, né? Vou usar isso como instrumentos, porque todos esses grandes líderes religiosos, não é? São grandes mestres que, em algum momento, tentaram conduzir as pessoas até o encontro da sua espiritualidade. Não é? Lógico, aí envolveu, né, a questão organizacional, quando as religiões se tornam grandes organizações, nem sempre essa mensagem é tão pura quanto na sua origem, né? Mas, enfim, isso não é assunto para este capítulo aqui, não é assunto para este momento, não é? O que importa é entender essa diferença, tá? Então vamos aí avançar um pouquinho na nossa aula para a gente ver o que mais que tem aí para a gente estudar, tá? Então vamos agora olhar aqui, né, de onde vem
a palavra espiritualidade. Tá? A primeira definição que a gente encontra é respiração ou sopro. Esta é a origem desta palavra espiritualidade. Então, veja que respiração ou sopro, a gente fala até, né, sopro de vida. Ele deu o último sopro de vida, né? Todo mundo quer um sopro de vida, ou seja, né, continuidade da vida. Porque enquanto o espírito está lá, existe vida. Quando o espírito se desaloja, né, sai do corpo físico, a vida para. E a respiração também simboliza isso, porque respiração, a vida só acontece no mundo físico com respiração, até as plantas respiram, não é? Então, enquanto a respiração, a vida. Então vejam, né, que a definição está muito próxima, não é? A definição está muito próxima de vida. A vida, o sopro de vida, o que é a espiritualidade? É a vida em si, é a vida do ser humano, é a vida do indivíduo, tá? Então vamos adiante aqui nos conceitos, e a gente pode definir também como coragem ou vigor. Definir não, são as origens, né, etimologicamente, do latim. Coragem ou vigor. Então, vejam só que não só significa vida, né, a manutenção da vida, mas também a força de viver, a força de avançar, o vigor, a coragem que impulsiona o ser para a evolução. Então vejam, né, que interessante a etimologia dessa palavra que vem do latim, não é? Então, em primeiro lugar, servindo como referência de presença de vida, né, porque é através da respiração ou do sopro de vida, e também evolução. Então, espiritualidade, né, se a gente for analisar a origem etimológica do latim, seria isso, é vida que evolui, tá? A presença da vida que evolui constantemente. Tá? Agora, porque essa construção da frase foi minha, não é? Mas esses aí são os originais, então, das origens da palavra espiritualidade, tá? Então, vamos adiante, vamos estudar um pouquinho mais. Aqui na Wikipedia, ou Wikipédia, né, como alguns dizem, diz lá assim, ó, a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Então, observem, né, que aqui mais um conceito, né, interessante, né, da Wikipédia e bem pertinente ao que nós estamos estudando aqui, que é a nossa propensão de buscar significado. Tá? A gente entende, o ser humano, né, ele intuitivamente percebe que ele não pode ser apenas, a vida não pode ser só isso, né, que os nossos 5 sentidos alcançam. Então, ele precisa de um significado maior, né, para a vida como um todo, né? Ele precisa entender, ele precisa saber de onde veio, para onde vai, qual o significado de estar aqui, quem ele é, tudo isso, né, só é explicado no mundo extrafísico, porque no mundo físico a gente encontra poucas explicações. No mundo físico nós nascemos, nos desenvolvemos, adoecemos e morremos. Então isso é muito pouco para o ser humano. O ser humano é muito mais que isso. O ser humano é pura vida, e vida é eterna por si só, tá? Estão lá dizendo, né, um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Então essa busca, né, de se conectar com alguém, com a fonte que o criou, com a fonte que o gerou. Então isso também é espiritualidade. E ali termina o conceito dizendo, né, que pode ou não estar ligado a uma vivência religiosa. Então, vira um conceito, né, da Wikipédia, que também é bem interessante para a gente entender o que é espiritualidade. Então, vamos continuar com nossos conceitos. Vamos lá ver, né? Também aqui, a espiritualidade na filosofia. Eu peguei aqui uma expressão do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo que eu acho que todos conhecem. Então, ele diz assim, a espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na sua materialidade, numa existência que tem sentido em si mesma. Nessa direção, a ideia da espiritualidade está conectada à noção de transcendência, isto é, o sentido é construído para além do imediato, do momento. Ele está mergulhado numa história que faz sentido pela própria capacidade de honrar a vida. E, portanto, a ideia de que a vida, seja nossa ou de outras formas de vida, tem que ser decente. Então, vejam bem, um conceito um pouco complexo, né, que ele coloca aqui, mas vamos tentar aqui analisar, né? Dentro do nosso escopo de estudo aqui. Em primeiro lugar, a espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote nisso aqui mesmo, tá? Então não pode ser só isso. Eu me recuso a acreditar
né, que a vida seja apenas algo tão pequeno, tão pobre, tão escasso quanto essa vida física, né, que muitas vezes a gente nem acha sentido. Aliás, se olhar só para o físico, só para o mundo físico, a nossa vida realmente, de fato, não tem sentido, tá? Então, né, continuando ali no conceito, né, tá ligado a uma questão de transcendência, ou seja, né, eu preciso transcender, eu preciso ir além do momento, eu preciso ir além do imediatismo, né, de consumir, de viver, de me divertir. Eu preciso pensar em algo mais, eu preciso transcender algo, né, que está além do momento presente. E isso, então, está aí expresso nesse contexto aí filosófico da espiritualidade. E mais, não é? Também aí está pressuposto que, com isso, a vida tem que ser decente. O que significa ser decente? Significa ser moralmente correto. Ou seja, né, devemos trilhar um caminho da honestidade, do amor e todas as virtudes pertinentes à decência. Tá? E isso que a filosofia coloca, a filosofia como norteador, né, do comportamento humano, faz essa expressão, essa colocação de que a espiritualidade quanto mais conhecimento eu tomo sobre a espiritualidade, mais decente eu me torno, melhor são as minhas atitudes, melhor é o meu comportamento como um todo, tá? Vamos adiante, então, nos nossos conceitos. Temos aqui também, agora, a espiritualidade na QS. O que é QS, né? QS é a inteligência espiritual. QS é Quotient Spiritual, né? Chamado assim em inglês. Então, a Dana Zohar, né, que eu uso aqui para explicar um pouquinho da inteligência espiritual, ela diz, é a capacidade de pensar, sentir e agir com base na crença de que existe algo maior do que os aspectos materiais. É a busca de significado com o papel do ser humano na empresa, na família e na sociedade. É uma postura de vida e não envolve rituais, tá? Então, vejam bem, é a busca, de novo aqui, né, todos vejam como os conceitos estão convergindo, não é? Então, é a capacidade de pensar, sentir e agir com base na crença de que existe algo maior do que os aspectos materiais. Então, tem algo a mais, não só a matéria. Busca de significado, então, quer dizer, a vida precisa de significado, precisa de sentido, precisa de propósito. Isso também é importantíssimo, né? Tenho que sentir, tenho que me encontrar dentro da minha missão de vida. E também, ela diz ali, né, que é uma postura e não envolve rituais. Então, é uma maneira de ser, é uma maneira de se portar, a maneira de se ver e de ver a vida. Então, isso, segundo a inteligência espiritual, essa seria o conceito, né, de inteligência espiritual, tá? De espiritualidade, ok? Então, gente, né, vejam bem que todos os conceitos foram convergindo, né, para o mesmo ponto, para o mesmo caminho. Então, e para mim, nesse treinamento, né, o que seria espiritualidade para mim e para este treinamento, né? Qual a abordagem que vai ser usada neste treinamento, tá? Então, a abordagem é justamente a de que a espiritualidade seria uma busca de um sentido maior para a vida por meio da transcendência às coisas do mundo físico, tá? E quando a gente faz quando eu vou além do que o físico me coloca, eu me posiciono de uma forma mais eficaz, de uma forma mais consistente perante a vida. É o desfrutar de uma vida mais rica, saudável, harmoniosa e plena através da expansão de consciência. Tá certo? Então, isto a gente entende ali, né? É o desfrutar. Então, a vida, assim, né? Quando eu me invisto e eu me visto, né, de conceitos mais amplos que a espiritualidade, aí sim, é certo que eu vou desfrutar de uma vida mais rica, de uma vida mais saudável, de uma vida mais harmoniosa e plena, porque a minha consciência se expande. O que é uma consciência expandida? É uma consciência que enxerga melhor, ela vê coisas que ela não via antes, ela se percebe, ela se entende, entende o outro, entende a vida e entende os processos de vida. Então, é o encontro da essência
interna, dotada de infinitas possibilidades, de infinita capacidade. Isso seria o encontro à espiritualidade. É entender este ser sagrado, é sentir esta completude, este ser imenso, maravilhoso e grandioso que existe dentro de cada um de nós. Então é assim que nós vamos trabalhar nesse treinamento, é assim que nós vamos estudar, é assim que nós vamos olhar para nós mesmos, é assim que nós vamos olhar para a vida neste treinamento. Isto é a espiritualidade e é isso que eu queria trazer para vocês nesse treinamento aqui, trabalhando, montando, examinando o ser humano como um ser grandioso, como um ser perfeito, completo, digno do melhor, digno da vida, digno das infinitas possibilidades que a vida oferece. Espiritualidade é isso, é sentir isso no fundo de nós mesmos. Tá certo? Então, estes são os conceitos de espiritualidade e este é o conceito de espiritualidade que eu trago para este treinamento. Muito obrigado e até breve.